Programa Voz em Cena. Um oferecimento Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume, é simples. Itineral Turismo, o melhor está por vir. Voz em Cena hoje desmistifica um assunto muito interessante e atual: saúde mental. E quem será que vai dividir esta poltrona aqui comigo? Você fica sabendo depois da vinheta. Aguarda aí. Olá, pessoa! Mais uma vez, seja bem-vindo a mais uma edição do Voz em Cena, aquele programa que sempre traz assuntos relevantes com pessoas importantes e relevantes. E você já percebeu que a gente está começando o programa hoje de uma forma totalmente diferente. Por quê? O nosso bate-papo hoje vai ser com o educador corporativo, mas, como ele mesmo disse, tudo o que te define acaba te limitando. Então eu vou chamar Fred Machado de meu amigo. Meu amigo Fred Machado, muito obrigado por estar aqui abrilhantando o Voz em Cena para falar sobre um tema muito comum nos dias de hoje, que é a saúde mental. Obrigado, Carlos. Para mim é um prazer estar aqui com você, falando com o seu público, com os telespectadores aí do Canal 25. E vamos falar desse tema, né, que além de ser extremamente importante, tem trazido aí muitas controvérsias, dúvidas e até muita mais ansiedade do que o pessoal já está vivendo ultimamente, né? Como você classificaria, na forma de profissional, o que é saúde mental no mundo corporativo hoje, Fred? Então, Carlos, tem uma coisa que eu sempre falo e já escrevi isso em um livro e vou relançar esse livro agora esse ano ainda, que é essa impossibilidade de você separar a vida pessoal de profissional. Então não tem como eu falar sobre um assunto desse apenas voltado para o mundo corporativo. A saúde mental não só de hoje, são duas coisas que eu gosto de deixar bem claro, né? Não é hoje a saúde mental está em voga e ela não piorou por conta da pandemia. Isso já vem acontecendo, já um problema sério na população do mundo, não é apenas aqui no Brasil, onde a gente vem acompanhando, né, o crescimento de problemas voltados à parte psicológica, aumentos exponenciais em suicídios, aumentos exponenciais na questão de crise de pânico, de ansiedade, de depressão, em todas as gerações. Isso não é de uma geração específica. Então, uma coisa que eu comentava isso lá atrás na pandemia, eu falava isso inclusive com meu irmão sobre a pandemia da saúde mental. Falei assim, olha, vai ter vacina para o Covid, a gente vai conseguir passar por isso, vai deixar muita marca, vai ser dolorido, mas a pandemia da saúde mental ela é silenciosa. E aí, amigo, é difícil de cuidar. E por que essa pandemia, no caso, a pandemia da saúde mental, começou a entrar em voga, principalmente aí dentro dos órgãos governamentais, que agora pedem cobrança também, principalmente das empresas, para cuidar da saúde mental do funcionário? Isso é uma coisa que agora, há um tempo atrás, né, a OMS ela cunhou o burnout como sendo uma doença única e exclusivamente advinda do excesso de trabalho. E isso, na minha opinião, é um erro gigantesco, porque não é. Eu passei por um burnout em 2013, eu passei por mais de 10 profissionais da área de saúde até diagnosticar o burnout, e eu tive aí sessões e mais sessões de terapia para entender que não foi só por conta do excesso de trabalho, foi por conta de uma vida completamente desintegrada, no meu caso. E eu venho acompanhando isso com pessoas que eu trabalho no meu dia a dia e isso fica muito mais claro. De fato, não é uma coisa que pode colocar somente nas costas do trabalho. É um problema que te afeta como um todo. Então, respondendo a sua pergunta, a OMS caracterizou o burnout como uma doença advinda do excesso de trabalho. Com isso, a transformou num CID, colocou num Código Internacional de Doenças. E isso começou a afetar diretamente o governo e as empresas, porque, e aí não desmerecendo os profissionais, uma grande quantidade de médicos não preparados, né, porque não se tem como preparar isso de uma hora para outra, começou a dar atestado médico de afastamento para esses profissionais com o CID do burnout. Isso chegou no governo, o governo começou a ter que pagar muito mais questões assistenciais para esses trabalhadores afastados,
E aí, para, entre aspas, bem grande, resolver o problema, eles resolveram colocar um apêndice, a NR1 já existente, colocando que as empresas agora também são responsáveis por ter cuidados, né, com a parte psicológica e mental dos seus funcionários quando dentro do ambiente de trabalho. Mas isso está gerando muito ruído. Voltando um pouquinho ao assunto, Fred, enquanto você estava falando aqui, dentro desse bate-papo, a gente percebe o seguinte, tem muitos gurus aí, principalmente na internet, que dizem que você tem que dividir o seu lado pessoal do seu lado profissional. Isso é possível mesmo? São duas pessoas diferentes? O Carlos, o Fred que está em casa, é o mesmo Fred, o mesmo Carlos que está ali no escritório aguentando a pressão do dia a dia? A minha opinião é que isso não é possível. Tá? A minha opinião, e é embasada em estudos, e é embasada na ciência. Eu tive a honra de trabalhar e ser aluno do professor Bill George, que é o pai da liderança autêntica moderna. Ele é professor de Harvard, da Harvard Business School, ele foi CEO da Medtronic durante 25 anos, e ele fala isso. A base principal de sermos os líderes autênticos é sermos a mesma pessoa, é a integração da sua vida e não a separação da sua vida. Então, eu acredito que não é possível. E todas as vezes que eu estou em alguma corporação, em alguma empresa que as pessoas trazem esse assunto, eu falo com elas, o seu telefone tocou, é o seu filho doente na escola, passando mal, precisando ir para o hospital, você vai continuar aqui porque agora você está no trabalho? Você tem um dia de cão no trabalho, passou por muitos problemas, você vai chegar em casa, abrir a porta e falar, bom, agora eu estou em casa, estou felizão da vida? É impossível. Quem fala isso está mentindo. Me perdoe aí a franqueza, mas quem fala sobre separação de vida pessoal e profissional está mentindo. E isso eu vou trazer no meu novo livro, que eu vou lançar agora esse mês, esse ano ainda, agora no primeiro semestre. É um mito da separação. É um mito. E essa separação faz com que você tenha que usar uma quantidade enorme de máscaras, e essa quantidade enorme de máscaras, aí sim vai te levar ao burnout, não é pelo excesso de trabalho. Essa questão do excesso de trabalho e a questão do burnout, como que o profissional conseguiria, Fred, colocar um limite nisso para que isso não atrapalhasse, o excesso de trabalho não atrapalhasse a questão da saúde mental da pessoa? Perguntas difíceis, né? Mas são extremamente importantes, Carlos, porque a gente consegue aí desmistificar um pouco, né, as questões para as pessoas. Em 2013, quando eu tive meu burnout, eu passei algumas horas, né, alguns dias no hospital, lá nos Estados Unidos, que eu tive burnout lá, dentro da universidade que eu estava estudando, lá em Harvard. E aí, na minha volta, na minha saída do hospital, eu fui participar de uma pesquisa. A pesquisa conduzida por um professor de lá, professor de gerenciamento de talentos, que era justamente para a possibilidade de se balancear a vida pessoal e profissional. A capa da revista era um elefante em cima de uma bola de yoga. Estou te falando de 2013, tá? E aí, o resultado dessa pesquisa foi o seguinte, não é possível você ter um balanceamento de vida pessoal e profissional. Vai ter horas que você vai estar mais sobrecarregado no trabalho, vai ter horas que você vai estar mais sobrecarregado com a sua vida em casa, esposa, filhos ou até, enfim, outras atividades. Então, você vai viver nessa gangorra, se equilibrando nesta gangorra. Então, fazendo isso, você vai entender o seguinte, neste momento eu preciso fazer dessa forma. E como é que você chega nesse nível de consciência? Com autoconhecimento. Se você não tem autoconhecimento, você vai esticar o seu trabalho, esticar o seu esforço até o limite, que foi o que eu fiz. Uhum. Só que tem uma hora que o próprio corpo não aguenta mais. Isso é muito fácil, você pegar qualquer atividade física, chega uma hora que você não aguenta, você está pegando peso, chega uma hora que seu corpo não aguenta mais sustentar aquela quantidade de peso. Você tem um limite para tudo, inclusive para o trabalho, e só quem pode colocar esse limite é você. E você vai fazer isso através do autoconhecimento. Nos bastidores a gente comentava também a respeito daquelas pessoas que simplesmente teorizam a respeito de uma realidade, mas não vivem a realidade. No caso aqui, o Fred está contando para a gente quando ele sofreu uma crise de burnout, e eu vou entrar um pouquinho nessa questão mais pessoal. Sofrer um burnout pertinho de casa, ali onde o hospital está ali no próximo quarteirão, é uma coisa. Como é sofrer um burnout? Como é que ficou a tua cabeça quando você estava longe de casa, Fred?
para mim, naquele momento, foi uma coisa extremamente apavorante, vamos dizer assim. Né? Por quê? Estava longe de casa, eu estava sem a minha família, sem os meus amigos, eu estava começando um curso novo, numa cidade que, apesar de eu já ter frequentado porque eu estudei 6 anos lá, apesar de já ter frequentado há algum tempo, eu não conhecia essa parte médica. Na época, eu era sócio de uma agência de viagem, eu não tinha feito seguro de saúde, só para você ver como é que a coisa vai aumentando. E aí eu me vejo desmaiado no hall da faculdade, do dormitório da faculdade, rodeado por pessoas, que algumas eu conhecia e outras não, tendo que explicar o que eu estava sentindo em outra língua e sem saber o que fazer. É realmente uma sensação de impotência completa. Né? Não é, eu acho que passar por isso em qualquer lugar, perto ou longe, perto de casa talvez seja até melhor, porque você tem o apoio da família, das pessoas que você conhece, que estão ali, que podem te dar um socorro mais rápido. Longe é mais complicado. Você fica... E aquela sensação, e agora? Será que eu vou morrer? E eu tive 3 encontros com a morte, e depois eu posso contar isso para você com mais calma, nesse processo da saída, do começo de passar mal até a chegada no hospital. Voz em Cena é isso. Aqui a gente só fala sobre o que a gente já viveu. Inclusive nos meus cursos de oratório, falar em público, oratória sem segredos, eu coloco, quando as pessoas perguntam para mim, o que você tem no seu curso? Eu falei assim, só tem o que existe. E você quer saber mais do que existe sobre saúde mental? Acompanha no próximo bloco que o Fred Machado vai explicar. É isso. Despesa médica pode reduzir muito o seu imposto, mas também pode gerar problema. Esse tipo de gasto não tem limite de dedução, mas a Receita exige recibo ou nota fiscal com CPF ou CNPJ do profissional. Se você lançar valores sem comprovação, a dedução pode ser glosada. Guarde sempre recibos e documentos médicos. Sem comprovante, a dedução pode virar multa. Empreender não precisa ser sinônimo de dor de cabeça com a burocracia. Na Nexus Hub Contabilidade, nós entregamos a segurança fiscal que o seu CNPJ precisa para crescer em paz. Somos o seu parceiro físico aqui em Jundiaí. A temporada do IR está aberta. Não arrisque patrimônio nem CPF. Declare com a Nexus. Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume. É simples. Voz em Cena, na volta para esse segundo bloco, a gente vai continuar aquele assunto que o Fred levantou aqui a respeito daquela experiência, daquela sensação horrível que você sentiu quando teve o burnout. Fred, como é que foi? Como é que foi aquela questão do pânico e como é que você se normalizou depois? A gente estava conversando aqui, né, Carlos, cada uma pessoa sente de uma forma. Para mim, com 38 anos de idade, em 2013, eu me senti exatamente aquilo que a gente estava falando aqui, o super-homem. Tipo, posso fazer tudo, não preciso pedir ajuda para ninguém, vamos lá. Só que essas experiências que eu tive com o burnout foi o que me moldou para o que eu sou hoje. E é um trabalho que eu estou fazendo já há 12 anos. Então, até para as pessoas entenderem, tá? Não tem fórmula mágica, não tem pílula, não tem essa galera que fica no Instagram, no TikTok, falando que vai resolver sua vida num seminário no final de semana. Não vai. Nem a vida dele está resolvida ainda, quanto mais resolver a sua. Não existe mais você fazer uma palestra para 5 mil pessoas e achar que você está ajudando as 5 mil. Não, pode ser que cada ponto ajude um pouco cada um. Mas a inteira não vai servir para todo mundo. O trabalho com saúde mental, ela tem que ser individualizada, um trabalho direcionado para aquela pessoa e para o que ela precisa para aquele momento, porque também nós vivemos ciclos. Então, respondendo a sua pergunta, eu passei mal, comecei a sentir muita dor no braço, né? E aí um colega que estava comigo falou assim, você está tendo um ataque do coração. Com 38 anos de idade, um ataque do coração, você pensa assim, bom, eu não vou passar daqui, né? Já foi, então acabou. E longe de casa, cheguei no dormitório, tinha alguns colegas que eram médicos intensivistas e já me sentaram e começaram a medir pressão.
E aí foi essas experiências de quase morte que te deixam assim meio assustado. Eu lembro que um médico egípcio, ele fazia aquela bombinha aqui de medir a pressão, ele olhava para o negócio e meio que não acreditava. E aí fazia de novo, olhava e não acreditava. Aí chamou outro médico, olhava e não acreditava. E aí começou aquele rebuliço, eu apaguei. E aí quando eu volto, já estava cercado. Aí tinha segurança da faculdade, os médicos, né, da ambulância que chamaram, paramédico, aquela confusão, polícia. E aí me deram um remédio para eu acalmar, porque minha pressão estava realmente muito alta, e me colocaram numa maca para transportar para o hospital. E aí a primeira experiência foi o cara falando, você está tendo um ataque do coração. Bom, vou morrer. Uhum. A segunda, me botaram na maca, eu tenho 1,92 m, na época eu pesava quase 150 quilos, e fizeram alguns acessos já, para começar a medir, enfim, fazer os exames de sangue, dar o remédio e tal. E na hora de me colocarem, né, de tirarem da maca, me levarem para colocar no elevador para descer e botar dentro da ambulância, me derrubaram da maca. E os acessos saíram. Quando você pensa que não tinha mais como piorar. Pior um pouquinho. Aí começou a sair sangue para tudo quanto é lado, porque estava com os acessos, umas puta agulha grande, né? E aí um amigo passando, quando entrou, que ele viu, falou, nossa, o Fred vai morrer. Eu falei, bom, ataque do coração eu vou morrer, agora cheio de sangue aqui eu vou morrer mesmo, né? Então foi o segundo. E aí entro na ambulância, aquela confusão, nunca tinha ido no hospital na vida, né? Não sei porque machuquei, andando de moto, enfim. Aí chega no hospital, taca ali a fazer exame de novo, aquela confusão, um frio danado dentro do hospital, E aí veio a médica, e a médica fala para mim, olha, a gente fez os exames aqui, não é um ataque de coração em si, mas é alguma coisa ligada ao coração, então a gente não vai precisar fazer cirurgia. Aí eu prontamente, super-homem, já que não vai poder precisar fazer cirurgia, posso voltar para a faculdade, tem aula amanhã, preciso voltar. Ela, se você sair daqui, eu não garanto que você vai acordar vivo amanhã. Eu falei, caramba, então o negócio é sério. Então você vai tendo esses encontros assim, vai falando, poxa, você não é esse super-homem todo, você precisa entender que a vida é um pouco mais além disso. Minha filha na época estava com 2, 3 anos de idade, passando por uns problemas sérios dentro de casa. Então todo aquele filme volta, eu passei alguns dias no hospital e aquilo tudo foi se transformando, os exames foram sendo feitos, eu descobri que eu tive uma angina, que é um pré-infarto, mas aí depois, com a equipe médica maior, aí foi diagnosticado como burnout mesmo, e eu comecei a fazer o que a gente precisa fazer e não faz, cuidar, efetivamente. E aí, a questão do burnout, você disse que lá no primeiro bloco, que ela foi depois classificada como CID, todos os etc e tais. Dentro dos nossos bastidores, a gente estava comentando a respeito sobre essa NR1, e eu colocava também que logo quando começou esse alarde da NR1, as empresas começaram exatamente pelo caminho inverso. Elas começaram a dar curso para funcionário e não para o board. E você também estava compactuando alguma coisa, alguma experiência sua com relação a isso. Conta pra gente como que funciona essa questão do pessoal achar que vai resolver um problema pelo efeito e não pela causa. Porque na verdade é assim, essa cultura do assistencialismo que a gente tem no nosso país, que tudo se transfere para alguém, a terceirização da responsabilidade. Então você vive um relacionamento tóxico com seu companheiro, marido, esposa, ou companheiro que seja, você vive um relacionamento tóxico com seu pai, com a sua mãe, você vive com você uma indefinição gigantesca do que você quer para a sua vida, até porque a gente decide o que vai fazer de profissão com 18, 19 anos de idade, e agora até um pouco mais cedo. E aí você quer botar a culpa na empresa. É o trabalho que está te fazendo mal, não é todo aquilo outro. Por isso que lá atrás a gente estava falando dessa integração de vida pessoal e profissional e não separação. Porque não tem. Quanto mais você separa, mais você vai ser 2 pessoas, 3, 4, 5, 10 e vai usar máscara, isso vai pesar. E você não vai conseguir superar os seus desafios, vai sempre colocar a culpa em alguém. Então, a NR1, ela veio, eu entendo que as empresas que eu tenho trabalhado hoje, Carlos, eu sempre pergunto para elas, vocês querem cumprir a lei ou vocês querem cuidar efetivamente da saúde psicológica dos funcionários de vocês? São coisas diferentes. Completamente diferentes. Completamente diferentes. Porque cumprir a lei vai para esses caras do Instagram aí, que eles vão fazer qualquer coisa e vai cumprir. Né? Agora, fazer alguma coisa efetiva demanda tempo.
Demanda esforço, demanda dedicação e é individualizado. Cada time, cada pessoa. Então, quando a NR1 veio com essa questão psicológica, lá atrás, o ano passado, que era para começar a fiscalizar o ano passado, e aí postergaram mais um ano, os psicólogos falaram, agora todas as empresas precisam ter um psicólogo full time. Mentira, não precisa. Não precisa, você não vai tratar do problema psicológico do funcionário que ele traz de casa para dentro da empresa, não é isso. Eu, desde quando eu comecei a trabalhar com isso, eu sempre falei, o problema está na camada de cima das organizações e não embaixo. O problema está nessa montoeira de super-homem que a gente colocou aí, né? Afirmando o que a gente tem que ser, e essas pessoas pensam que de fato são, e tem que aguentar tudo sozinho, e tem que resolver tudo sozinho, e fecha os ouvidos e os olhos para quem está querendo ajudar no entorno. E essas pessoas é que fazem a coisa errada para baixo. Então vamos cuidar de cima primeiro. Da liderança, para que elas entendam o quê? Precisa ser mais humanizada, precisa atentar para os seus limites e para o limite das pessoas que estão trabalhando com elas. Tem que ouvir, tem que ter escutativa. Então, a NR1 ela veio, sim, para ajudar as pessoas. Veio para auxiliar os líderes a entenderem mais sobre si, para poder entender sobre o outro. E aí fazer essa parte da integração, da empatia com a sociabilidade e isso fazer com que as pessoas fluam melhor dentro do ambiente de trabalho. Mas é difícil, porque a gente desvirtua muito isso. Então, não tem que treinar funcionários sobre a NR1, tem que informar o que é a NR1. O que a empresa pode fazer? Cria um canal de denúncia, um comitê para analisar esse canal de denúncia, para ver, porque de repente tem gente que de fato está cometendo assédio. Então vamos tratar, só que é não é a empresa inteira. Então vamos tratar esse Tem como tratar? Tem. Ele quer conversar? Quer ser tratado? Tem. Não tem? Desculpa, tchau. Vai trabalhar em outro lugar. A gente tem um ditado que diz o seguinte: contrate devagar e demita rápido. E é assim que tem que ser. A gente não pode florear e não pode romantizar muito essa relação. Você tem as suas obrigações, os seus deveres aqui e você recebe por isso. Então, se você se coloca nesse local, se você vai trabalhar no mercado financeiro, esquece, vai ter pressão o dia inteiro. E vai ter a pressão externa e a pressão interna. Porque eu estou aqui fazendo o meu limite e estou rendendo isso. O meu colega do lado está fazendo o limite dele e está rendendo mais do que eu. Então ele comprou um carro mais bacana que eu, por quê? Então eu me pressiono a ser igual a você. Isso é problema da empresa? Não é. Isso é um problema seu. Então, essas coisas a gente tem que desmistificar essa relação. A gente não está ali de favor, a gente está recebendo para estar ali. Então você presta o seu trabalho, você faz a sua obrigação, o seu dever, cumpre com a sua obrigação e eu te pago. Essa é a relação saudável e não terceirizando a responsabilidade para os outros. Como que a pessoa se comportaria na vida particular para ser uma pessoa melhor para os amigos e também até para o colega de trabalho? Eu estava lendo uma coisa antes de vir para cá e a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a vulnerabilidade hoje ela é uma virtude, não é um defeito. E quando você é vulnerável, quando você coloca quais são as suas necessidades, você cria empatia e conexão com as pessoas. Então, de fato, o que nós precisamos entender é, primeiro, nós não sabemos tudo. Segundo, a gente precisa, sim, de outras pessoas para nos ajudar. A gente não é super-homem para entender e saber de tudo e aguentar tudo. E terceiro, autoconhecimento. Você precisa saber quem você é. E se você está fazendo o que você de fato veio a esse mundo para fazer. Porque tem muita gente que está apenas nesse mundo de passagem, trabalhando para pagar boleto. E isso faz com que essa desintegração, essa falta de autoconhecimento afete a pessoa e afetando a pessoa, afeta todo mundo que está no entorno, aonde ela estiver. Aonde ela estiver. Pode reparar. Vai no parque da cidade de domingo e veja a relação de alguns pais e algumas mães com os filhos ali. Eles simplesmente querem pegar os filhos, deixar para fazer alguma coisa e estão no celular ali, fazendo alguma coisa. Então você acha que essa pessoa, ela é uma pessoa, um líder humanizado? É um ser humano que está passando por um momento bacana? Não é. Porque quem faz o seu trabalho bem feito, apesar do excesso que nós temos e sabe elencar quais são as prioridades, não leva trabalho para casa. Programa Voz em Cena é isso.
sempre desmistificando aqueles assuntos que você acha totalmente intrincado, de uma forma simples, clara, direta e objetiva. E eu só tenho que agradecer aqui o meu amigo Fred Machado. Muito obrigado pela sua presença, você é sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado você, Carlos, espero que vocês gostem. Se quiserem saber mais, me sigam lá no Instagram, Fred Machado Oficial. E vamos desmistificar a doença, gente. A doença mental, ela existe, é séria, precisa ser cuidada, mas começa por nós e não terceirizando a responsabilidade para os outros. Voz em Cena é isso. Volta toda quinta-feira às 18 horas de forma inédita e eu sempre espero você. É isso. Programa Voz em Cena. Um oferecimento Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume. É simples. Itineral Turismo, o melhor está por vir.